Nos últimos anos, muita gente tem feito a mesma pergunta: por que tantas pessoas estão deixando a fé? Igrejas esvaziando, jovens que cresceram em lares religiosos dizendo que não acreditam mais, líderes que um dia foram referência abandonando tudo. O que está acontecendo? Talvez a pergunta mais justa seja: o que está faltando? Porque quem tem fé tem algo que segura por dentro, mesmo nos piores momentos. Então, por que esse elo está se quebrando em tantas pessoas? Vamos refletir sobre isso. Talvez essa pergunta seja mais próxima do que você imagina ou até algo que você mesmo começou a sentir, mas ainda não conseguiu nomear. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode abrir seus olhos ou até seu coração. E se esse tipo de conversa já faz sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender o que está acontecendo. E claro, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui a gente fala de fé de um jeito honesto e profundo. Vivemos na era da informação. Basta abrir o celular e temos acesso a tudo. Ciência, filosofia, opiniões, notícias do mundo inteiro. Isso por um lado é bom, mas por outro pode confundir. Muita gente está abandonando a fé porque está cheia de perguntas e não encontra espaço para fazer essas perguntas dentro da religião. Dúvidas sobre a existência de Deus, o sofrimento, as contradições que alguns enxergam na Bíblia ou nas religiões, e quando essas dúvidas são ignoradas ou tratadas como falta de fé, muitas pessoas preferem se afastar. A fé não é a ausência de perguntas, ela é muitas vezes o combustível para continuar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Mas infelizmente, em vez de acolher, muitos ambientes religiosos empurram as pessoas para fora. Outra grande razão pelo qual muitos abandonam a fé é o trauma religioso. Há pessoas que foram machucadas dentro de igrejas por líderes autoritários, julgamentos excessivos, manipulações, cobranças financeiras, abuso de poder ou até mesmo abusos físicos e emocionais. Infelizmente, em vez de encontrar consolo, acolhimento e amor, essas pessoas encontraram peso, culpa e medo. E aí vem uma dor silenciosa. Como acreditar em algo que me feriu tanto? É preciso diferenciar fé de religião. Fé é a conexão com o divino, com algo maior, com propósito. Religião é a estrutura humana que deveria servir de apoio para isso. Quando a estrutura fere em vez de curar, muitos acabam jogando tudo para fora, inclusive a fé que um dia lhes deu esperança. Hoje, vivemos em um tempo onde tudo está mais transparente. Redes sociais mostram o que as pessoas realmente fazem, e muitos estão se cansando da hipocrisia religiosa. Quantas vezes já ouvimos falar de escândalos envolvendo líderes religiosos? Gente que pregava uma coisa e vivia outra. Pastores milionários enquanto membros passam fome, igrejas se envolvendo em políticas, negócios, manipulação emocional. Tudo isso vai aos poucos minando a confiança das pessoas. A fé não se sustenta apenas em palavras bonitas. Ela precisa ser acompanhada de verdade, de testemunho, de vida coerente. Quando isso falta, as pessoas percebem, e muitas decepcionadas preferem sair em busca de algo mais sincero. Outra razão silenciosa que faz muitos abandonarem a fé é a dor que não foi compreendida. Gente que orou, acreditou, clamou e mesmo assim perdeu um ente querido, foi traído, passou fome ou adoeceu. E quando pediu explicações, tudo o que ouviu foi a vontade de Deus. Essa resposta para quem está em sofrimento profundo não cura. Pelo contrário, gera revolta. Parece que Deus se tornou culpado pela dor. E então, pouco a pouco, a pessoa se afasta. A fé deveria ser um refúgio na dor, mas quando ela é mal ensinada como se fosse uma garantia de que tudo vai dar certo, ela se transforma em decepção.
Muitos abandonam não porque não acreditam mais em Deus, mas porque acreditaram errado. Foram ensinados a esperar uma vida sem problemas e a vida real veio com tudo o que ela tem. Outra coisa que tem feito muitos se afastarem da fé é a banalização do sagrado. Muitas igrejas deixaram de ser lugares de espiritualidade para se tornarem palcos de entretenimento. Louvores que parecem shows, pregadores que mais parecem coaches de autoajuda e cultos que giram em torno de bênçãos materiais. Quando o foco sai de Deus e passa a ser o eu, algo se perde. O sagrado vira performance. E isso até atrai por um tempo, mas não alimenta a alma. Com o tempo, a pessoa sente um vazio, percebe aquilo que parecia espiritual, mas na verdade era apenas emocional, e então se afasta. Não porque não quer mais Deus, mas porque percebeu que aquilo tudo não era Deus. A fé exige entrega, e essa é outra razão pela qual alguns se afastam. Não querem abrir mão de certas coisas. A fé, quando é verdadeira, confronta. Ela diz: isso não te faz bem, essa atitude precisa mudar, esse caminho não leva à vida. Mas em um tempo onde tudo gira em torno do prazer, da liberdade sem limites e da busca pela felicidade a qualquer custo, ouvir um não parece ofensa. Então, em vez de mudar, muitos preferem sair. É mais fácil abandonar a fé do que encarar a mudança. Não porque não acreditam, mas porque não querem ser transformados. Talvez uma das maiores verdades dessa geração seja: as pessoas não deixaram de buscar algo maior, só não sabem mais onde procurar. Muitos que abandonaram a fé ainda carregam dentro de si um vazio, sentem que falta algo. Buscam sentido na ciência, no trabalho, nos relacionamentos, nos vícios, na fama ou nas redes sociais. Mas no silêncio do quarto, quando o celular está desligado, a alma ainda grita: falta alguma coisa. Essa geração não quer um discurso decorado, ela quer verdade. Quer uma fé que ande com ela no dia a dia, que não se contradiga, que não exija perfeição, mas que a acolha, que mostre o caminho com sinceridade, não com medo, mas com propósito. No fim das contas, a fé é isso, um encontro com algo que nos transforma de dentro para fora. Não é uma regra, não é um evento, não é um sistema, é um relacionamento. Enquanto as religiões focarem mais nas estruturas do que nas pessoas, mais e mais gente vai continuar se afastando. Enquanto não houver espaço para dúvida, dor, conversa e recomeço, a fé continuará sendo algo que escapa pelos dedos, mas existe esperança. Porque mesmo quem se afastou ainda carrega lembranças de que um dia algo o tocou. Muitos voltam, outros reencontram o caminho de outra forma e outros, mesmo sem perceber, ainda estão procurando aquele que nunca parou de procurá-los também. Por fim, é importante entender: muita gente que abandonou a fé, na verdade, só está tentando reencontrá-la de maneira mais sincera. Talvez tenha se cansado da religião, talvez esteja ferida, talvez esteja perdida em meio a tantas vozes, mas isso não quer dizer que não há mais esperança. Às vezes, a pessoa precisa passar por esse deserto para entender quem ela é, no que realmente acredita e o que está buscando. E nesse processo, o mais importante não é apontar o dedo, julgar ou empurrar de volta para dentro de uma igreja. O mais importante é acolher, ouvir e caminhar junto. A fé é um caminho. Às vezes ele é reto, outras vezes cheio de curvas. Mas quem anda com sinceridade, mesmo se afastando por um tempo, em algum momento acaba reencontrando aquilo que realmente vale a pena. Se você chegou até aqui, talvez tenha se identificado com alguma dessas razões. Talvez esteja no meio de uma fase de dúvidas, afastamento ou até frustração com tudo isso. E se for esse o caso, aqui vai um convite: não desista da sua busca. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando os religiosos decepcionam, mesmo quando a dor parece calar a fé,
continue buscando, porque a fé verdadeira não se apoia em pessoas, nem em templos, nem em perfeição. Ela se apoia em algo que é maior que tudo isso. Algo que no fundo você talvez ainda sinta, mesmo que lá no fundo. A pergunta não é apenas por que tantos estão abandonando a fé, mas o que podemos fazer para tornar a fé algo mais vivo, verdadeiro e acessível novamente? Talvez a resposta esteja em cada um de nós. Se essa reflexão falou com você de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora para não perder os próximos conteúdos. E se você conhece alguém que está passando por uma fase de dúvidas ou afastamento da fé, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, uma mensagem simples pode fazer toda a diferença.